Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, 21º dia aí do devocional, boas novas de grande alegria. Caminhamos aí para o fim, né? Já fechando o nosso devocional. E nesta quarta-feira nós vamos falar do presente indescritível de Deus. É o título aqui que o Piper vai dar para esse devocional. A gente vai ler então o devocional e aí depois a gente vai fazer aí alguns comentários, como a gente tem feito já desde o início aí desse devocional. O texto base de hoje é Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Como recebemos de maneira prática a reconciliação e exultamos em Deus? Uma resposta é: fazemos isso por meio de Jesus Cristo. E isso significa, pelo menos, que fazemos o retrato de Jesus na Bíblia, ou seja, a obra e as palavras de Jesus descritas no Novo Testamento. O conteúdo essencial de nossa exultação em Deus. Exultação em Deus sem conteúdo de Cristo não honra Cristo. E onde Cristo não é honrado, Deus não é honrado. Em 2 Coríntios 4, de 4 a 6, Paulo descreve a conversão de duas maneiras. No versículo 4, ele diz que a conversão é ver a glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E no versículo 6, ele diz que a conversão é ver a glória de Deus na face de Cristo. Em ambos os casos, você percebe um ensino. Nós temos Cristo, a imagem de Deus, e temos Deus na face de Cristo. Para exultar em Deus, exultamos no que vemos e sabemos de Deus no retrato de Jesus Cristo. E isso chega à sua experiência plena quando o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como Romanos 5,5 diz. E essa doce experiência do amor de Deus dado pelo Espírito é mediada a nós quando ponderamos a realidade histórica do versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, aqui está o sentido do Natal. Não somente Deus comprou a nossa reconciliação pela morte de Jesus. Não somente Deus nos capacitou a receber essa reconciliação por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas também, agora mesmo, nós exultamos em Deus mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus comprou a nossa reconciliação, Jesus nos capacitou a recebermos a reconciliação e abrimos o presente. E o próprio Jesus resplandece como presente indescritível, Deus na carne, e fomenta toda a nossa exultação em Deus. Olhe para Jesus nesse Natal. Receba a reconciliação que ele comprou. Não coloque o presente na prateleira sem abri-lo. E quando abri-lo, lembre-se de Deus, mesmo como presente de reconciliação com Deus. Exulte nele, experimente-o como seu prazer, conheça como seu tesouro. Bom, o devocional muito lindo, por sinal, e a ideia do Piper aqui é falar que nós recebemos a reconciliação com Deus por meio de Deus mesmo em Jesus. Então, Deus nos reconcilia com Ele mesmo através dele mesmo. A ideia do Novo Testamento, aliás, a ideia da Bíblia é exatamente isso, e é exatamente isso que o Piper destaca
durante todo esse devocional. Eu separei uma frase dele aqui que resume muito bem isso aí de maneira muito clara. Ele diz assim: Jesus comprou a nossa reconciliação. Quem comprou? Jesus. Jesus nos capacitou a recebermos a reconciliação. Ele compra a reconciliação e nos capacita a reconciliar, a receber essa reconciliação. E aí, por fim, ele fala assim: e abrimos o presente, ou seja, e desfrutamos da reconciliação. E o próprio Jesus resplandece como presente indescritível. Então, ele está dizendo exatamente o que a gente falou. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, talvez o que nós podemos aqui tentar trabalhar um pouco melhor é o que significa a reconciliação. O que de fato é isso? Ou por que nós precisamos disso? Bom, primeira coisa que você e eu precisamos entender em relação à reconciliação é que a Bíblia diz que por causa do pecado nós somos inimigos de Deus. E aí talvez você pode achar isso estranho, mas o próprio texto que lemos de Romanos 5, versículo 10, ele começa dizendo: se quando éramos inimigos de Deus. Então, a Bíblia, ela ensina que o pecado coloca todos os homens em rivalidade contra Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos os homens agora são rivais, são inimigos, são adversários de Deus. É óbvio que não são adversários de fato, porque não é uma guerra cósmica, né? Um maniqueísmo ali, um dualismo, onde existe uma guerra entre Deus e o homem. Obviamente não existe, mas essa rivalidade, essa inimizade com Deus pode ser vista de maneira muito clara. Vou dar um exemplo para você de como você e eu podemos ver isso, inclusive operando nas nossas próprias vidas. Os homens não obedecem, mas não só não obedecem, como eles odeiam a lei de Deus. Então esse é um exemplo claro de como os homens são inimigos de Deus. Eles não só não obedecem à lei de Deus, eles odeiam a lei de Deus. E você sabe do que eu estou falando. Quando somos desafiados a andar em santidade e deixar o pecado, qual é a nossa desculpa? Ah, não, isso não é bem assim não. O pastor está viajando. Ah, não, você está interpretando a Bíblia de maneira errada. Ou seja, nós não aceitamos de bom grado a lei de Deus. E mesmo quando obedecemos, a lei de Deus, em muitas vezes, ela nos parece estranha aos nossos olhos. Por quê? Porque somos inimigos de Deus. Então, nós podemos ver essa inimizade com Deus na maneira como nós tratamos a lei de Deus. Tenta viver em santidade e você vai ver que essa inimizade com Deus vai aparecer naturalmente. Mas, em segundo lugar, essa inimizade, ou seja, essa rivalidade contra Deus, é desfeita por meio de uma oferta, a saber, o sangue de Cristo. Então, a ideia aqui é uma oferta de paz, uma oferta para reconciliação. Então, pensa, vou dar um exemplo aqui bem simplista, mas para entender, como um marido que briga com a esposa e aí vai lá e compra um buquê de rosas para fazer a reconciliação, para trazer de novo a paz dentro do lar. Então, o que acontece? Jesus, ele oferece uma oferta de paz. E aí eu volto no texto do Piper, né? Ele oferece para ele mesmo, para Deus, né? Na pessoa de Jesus. Mas ele faz isso como? A Bíblia chama essa oferta de paz como propiciação. Ou seja, uma oferta para Deus se tornar propício, para Deus de novo reverter em favor para os pecadores. Tem um filme que eu gosto bastante e não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, com Denzel Washington, que é Um Ato de Coragem. O que é esse filme? Ele tem um filho, é um filho ali na idade de 9, 10 anos, e esse filho tem um problema no coração que vai matá-lo. E ele não tem ali nos Estados Unidos, né, o seguro-saúde para fazer o tratamento correto do seu filho. Na verdade, o filho precisaria de um transplante de coração e ele teria que entrar ali numa fila, e essa fila, provavelmente ele morreria porque essa fila nunca chegaria ao fim. E aí o Denzel Washington, em um ato de coragem,
sequestra as pessoas ali do hospital e ele no final faz um sacrifício. Ele fala com o médico: olha, você precisa de um coração saudável para o meu filho? Então faz o seguinte, eu vou me matar, você vai pegar o meu próprio coração e vai dar para o meu filho, porque eu quero que o meu filho viva. A ideia do filme é exatamente o sacrifício do pai pelo filho. É claro que aqui é só um exemplo, mas foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele entrega a própria vida dele para que nós possamos voltar a viver. A ideia é que ele nos dá um novo coração. A Bíblia fala sobre isso, mas de onde vem esse novo coração? Vem dele mesmo. Ele entrega o coração dele para que nós pudéssemos continuar vivendo. E aí a pergunta que surge é: como desagradar a quem fez intenso sacrifício? Como eu posso desagradar esse que pegou o próprio coração e entregou ele para mim e para você, para que nós pudéssemos viver novamente? A ideia da oferta de propiciação é exatamente essa. E em terceiro lugar, agora, uma progressão aqui, né? O pecado nos fez inimigos, Jesus nos faz amigos, e agora em Jesus os crentes são aceitos por Deus. Os crentes não precisam fazer coisas para serem aceitos diante de Deus. Essa ideia aqui é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Nas outras religiões, você ou o homem deve fazer coisas para alcançar o favor dos deuses. Uma oferenda, uma promessa e outras coisas mais. Faz coisas para poder Deus ficar feliz. Na fé cristã é exatamente o contrário. Deus já nos aceitou e agora nós, em resposta, nós então vamos não mais para alcançar o favor de Deus, mas para agradecer, ou como forma de gratidão o que ele fez por nós, nós vamos viver então uma vida de acordo com os mandamentos dele. A ideia aqui é que a vida de santidade, ela é resultado do amor de Deus e não o contrário. Então, o crente que não vive uma vida de santidade, ele ou não entendeu ainda a palavra de Deus, ou de fato ele ainda não experimentou esse novo nascimento. Porque a vida de santidade é resultado desse amor de Deus e não o contrário. Não ter que fazer coisas para Deus ficar feliz e bater palmas para as nossas grandes obras. Bom, moral da história aí para finalizar: os que estão em Cristo são reconciliados com Deus por causa de Jesus. São plenamente aceitos e agora podem glorificar a Deus com suas vidas. Essa é a moral da história. Somos plenamente aceitos, estamos em paz com Deus e por isso devemos viver, ou podemos viver, ou precisamos viver uma vida que glorifica a esse que fez tão grande sacrifício por nós. Desafio do Léo de quarta-feira. O que a gente pode pensar aí de aplicação para tudo isso? Você vive como reconciliado de Deus ou como inimigo dele? Como você vive? Eu disse que nós somos reconciliados e que o sinal da reconciliação é como nós vivemos. Pergunta: você vive como alguém que foi reconciliado por Deus ou não? Como alguém reconciliado com Deus vive? Uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Talvez você pode estar pensando e falando: pastor, a minha vida não está muito ajustada. Então faça isso. Ajuste a sua vida. Ajuste aqueles detalhes que você sabe. E não adianta, muitas vezes, enganar todo mundo, sendo que o próprio Deus você não conseguirá, eu não conseguirei enganar. Então, de forma muito objetiva, você vive como reconciliado ou não? Se não, acerte isso. Agora, não acerte porque ao fazer isso você vai alcançar o favor de Deus. Não, é o contrário. Ele já te aceita. Por isso você deve fazer em sinal de gratidão a tudo o que ele fez por mim e por você. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração.
Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, éramos inimigos do Senhor, não amávamos a Tua lei, não amávamos o Senhor e vivíamos em desobediência contra a Tua vontade e contra quem Tu és. Mas obrigado por Jesus Cristo que nos reconcilia. Obrigado por Jesus Cristo e o Teu sangue que entregou-se como oferta e nos coloca de novo em paz com o Senhor. Nos arrependemos, Pai, porque muitas vezes não vivemos de acordo com essa realidade, com essa verdade. Continuamos as nossas próprias vidas vivendo de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. Mas nesta manhã reconhecemos isso, pedimos que o Senhor nos perdoe e também, Pai, nos comprometemos a viver de acordo com a Tua palavra e de acordo com aqueles que são reconciliados com o Senhor. Que possamos desfrutar dessa reconciliação nos dada em Jesus Cristo. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então é isso, meu povo. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.